Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, mestre Dinho. Tudo bem? 23 de outubro de 2025. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Vamos lá. Vamos lá então. Só um minutinho. Parece que o juiz já falou a data, né? É dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas da manhã. Ok. 06 minutos. Bom, o Emilat já se encontra na área e já temos os resultados das intervenções no planeta através das intervenções de cooperação de todo o sistema internacional de captura e de procedimentos de força letal. A Rússia soltou um míssil balístico, ao qual levantou a imediata intervenção das defesas dos Estados Unidos da América, como também de 4 nações detentoras de armamento nuclear. Isto posicionou a imediata localização de todas as ogivas em todo o planeta, o alarme. E isto adiantou as medidas de proteção de efetiva real sucesso, né? Então, posto que esta ogiva era simplesmente o veículo de deslocamento da ogiva a seu alvo, ou seja, o míssil balístico não tinha ogivas nucleares e também não tinha nenhum tipo de cabeça letal a fazer algo. Simplesmente para testar o veículo supersônico. Como dizendo, eu tenho efetivamente o míssil supersônico balístico, porque até então nenhum veículo supersônico balístico
tinha sido detonado. Só existia a ciência da arguição do relatório através de conjecturas, de narrativas de que o Satã 1 e Satã 2 estavam já posicionados na órbita terrestre, ou seja, eles já foram lançados e eles permanecem em local não determinado em repouso, mas também não corresponde, porque ele não pode ser reativado por expansão de detonação. Uma vez detonado, ele queima o combustível sólido, depois vem o combustível gelatinoso e a proporção dele é a quantidade de combustível que ele comporta. Então, Satã 1, Satã 2 continua aqui no solo. Então, nós temos o posicionamento de todas as ogivas nucleares do planeta. Já estabelecemos a narrativa do exército chinês, que está em confronto interno, ou seja, há uma guerra civil militar na China. O exército, a marinha aeronáutica estão combatendo entre si. Então, o posicionamento de efetiva letalidade foi comprovado na Colômbia, numa embarcação que transportava fentanil com elementos a bordo. Foi efetivamente o disparo dos Estados Unidos da América em fazer alvo letal contra o narcotráfico global, posicionado no seu reduto de produção, Colômbia. O seu mentor, Petro, narcotraficante, já identificado, terrorista, que ocupa o Estado da Colômbia, o Poder Executivo. Ele é já determinado alvo da CIA, da mesma forma que o Maduro. Ele também já é considerado alvo da CIA. E Luiz Inácio Lula da Silva, plágio, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também é alvo da CIA. Já se encontra na Malásia a determinação de cooperação com a autoridade da liderança da Malásia, ao qual está estabelecido o monitoramento contínuo, incessante de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele até, quando vai ao banheiro, ele é observado dentro do banheiro. Então, já está determinada a sua prisão. Ou seja, tanto do Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do Petro, quanto do Maduro. Não existem retóricas, ninguém se manifesta, porque todo aquele que se manifestar tem conluio e é considerado sócio pela lei Magnifici. O caso da ONU, qualquer manifestação da ONU acelera o procedimento já em investigação de pagamentos recebidos
em fundos soberanos para a administração de ONGs do narcotráfico. A capital de Belém é alvo de investigações internacionais da DEA, do Mossad, da CIA, da Interpol, de 60 agências de inteligência que lá se encontram braços de bancos do narcotráfico, também militantes e também células de terroristas, já em Belém. Então, tudo aquilo lá está sendo monitorado. A captura do superintendente da Polícia Federal, Eduardo, como também do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, estão determinadas a captura, prisão, todos já com o procedimento internacional, a força letal no continente da América Central, da América do Sul e do Caribe. São ao todo 17 cabeças com os seus membros de governo, que foram todos, através da expertise do software e do hardware da China, em estabelecer os seus núcleos de prestação ao serviço da determinação de como proceder. É tudo semelhante. Todos os procedimentos é um chip, é um software. Você compra, coloca no teu computador e é estabelecido o modus operandi. Você manda os relatórios para o setor, eles já sabem como proceder. Não há ruídos, há simplesmente não se faz a crítica de se esse procedimento corresponde, é legítimo ou não. Eles procedem em 17 países do narcotráfico na América Central, na América do Sul e no Caribe. Todos os escritórios da ONU, todos os delegados da ONU, em 17 países do narcotráfico, estão todos com captura determinada. Todos os representantes da chancelaria diplomática desses países também estão todos com captura determinada. Porque isto tudo é um operativo estabelecido através de leis que foram criadas por staff, por notáveis operadores do direito, a estabelecer jurisprudência através do software e o hardware da China, a declarar leis aprovadas pelo governo, estabelecido no pagamento de propina e também de procedimento de opressivas e imorais políticas. Isso tudo para dominar o planeta e estabelecer o motim, a sabotagem, a espionagem, para não aceitar o reset estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, que passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026, onde todas as moedas são resetadas. Nenhuma moeda tem valor em lastro-ouro, só as que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América, em posicionamento de lastro-ouro a ser estabelecido em todo o planeta. Então, esta administração
ela é feita por inteligência artificial, ela é feita pela cibernética, matemática quântica mundial, o procedimento administrativo global, onde a crítica e toda a informação de contento ao procedimento é monitorado nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América vai estabelecer parcerias para todos se estabelecerem no território dos Estados Unidos da América. Ele vai ser o portador de toda a sobrevida e contingência para melhorias do planeta e também defesa da fauna, da flora e da água no planeta. Porque há indivíduos perversos que são adoradores daquilo que não existe e que são bruxos que louvam ao demônio, a Satanás. Então eles querem destruir a verdade, a luz, a energia constante, a vida eterna. Nós somos seres vivos, uma complexa química estabelecida através do direito divino de existência e que estamos estabelecidos para a criação de tudo que ele venha a chamar a existência. Então não podemos conviver com um atraso, com a negação da existência do ser divino. Todo aquele que opere dessa forma, em alegar que ele é um ser descrente, pela própria revolta de não querer se aprofundar nas provas irrefutáveis da existência do divino, eles se dizem, então, descrentes totalmente. E que eles acreditam só no Estado, na força do Estado, na força do domínio do Estado e no comportamento do seu preceito e seu conhecimento que não é rico, não existe conhecimento nele. Então, esses sujeitos de teocracias, de bruxaria, estão sentenciados ao extermínio. Não tem como sobreviver ou prevalecer. Isso já foi feito no passado bíblico e quem tinha que proceder dessa forma não procedeu, foi um rei, ele se encantou pelas mulheres desse conglomerado pagânico e desarrou e nos levou até o dia de hoje com estes atrasos produzidos por esta insurgência das leis divinas do Todo-Poderoso. Bom, então nós temos todo o capital que se encontra na Malásia acautelado. O Brasil não pode retirar um centavo de lá. Ele tem que aguardar as diretrizes mundiais a serem estabelecidas. No momento, não há confirmação alguma do deslocamento do senhor presidente Trump para nenhuma conferência no domingo, ao qual se cogita que vai haver uma reunião entre
o falsante, o falsário, o espião da CIA, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com o senhor Trump e com o representante da Malásia. Não há, até o presente momento, nenhum tipo de confirmação. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Na Venezuela se encontra mais de 1 milhão de mísseis do Irã, todos apontados para o Brasil para desestabilizar e destruir 2.300.000 favelas. Tudo projetado, 2.300.000 favelas a serem destruídas por Maduro, por este filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Petro, outro filho da puta. Tudo narcotraficante global, mundial. Traficando para Xi Jinping, outro filho de uma puta. E para Putin, outro filho de uma puta. Então está selado já foi confiscado todo o procedimento das riquezas em petróleo da Rússia, e que se ele ousar a não obedecer o determinado, será destruído todo o seu poderio de minério, petróleo, como também refinarias, será tudo destruído. Também as suas forças de energia atômica, como também na China, onde está proliferando numa dia e noite de trabalhos em criar usinas nucleares. E tudo isto sabido, são todos alvos. Então, nós estamos querendo estabelecer a paz. A senhora primeira-ministra da Itália descobriu que a Europa ela é um covil de ladrões, onde a van der Leyen impera, e ela decidiu sair da comunidade do euro. Itália sai da comunidade do euro, sai da Europa. Não pertence mais a este covil de ladrões, assassinos, filhas da puta. Como também do Macron, que mandou assaltar o Louvre. Temos todas as edições pelos serviços secretos que monitoraram todo o roubo. E também ele se encontrava no Louvre e procedeu a roubar os colares de safira e os pendentes. Com provas irrefutáveis. Então ele sabe muito bem do que estamos falando. Está todo mundo apegado. Então, já está estabelecido que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos, o Irã, a China, e o Maduro Petro e o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos já identificados. E todos serão destruídos. A qualquer momento. Aqui no Brasil, o senhor Messias Bolsonaro tem que ser solto antes de acabar a tarde. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 29 minutos. A PGR deve determinar imediatamente que a fraude estabelecida
pelo componente da Polícia Federal, conjuntamente com a PGR, conjuntamente com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, eles cometeram crime lesa pátria. Conjuntamente com o narcotraficante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos políticos que procederam com este motim, com esta espionagem, com esta sabotagem. E estão incautadas a TV Globo, a CNN, todos já em percurso, onde eles, quanto mais procederem a liturgia de querer proceder a intentar um procedimento que não é legal, não há espírito do corpo da lei, os incrimina cada vez mais. Eles vão servir de exemplo global para todas as nações, 196 países. E isto tudo hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 30 minutos. Acabaram com o FGTS, acabaram com todo o ativo financeiro. O Bradesco deve ao PCC todo o capital e tem que pagar. O Bradesco, o Itaú, o BTG, todos os bancos. E eles estão apavorados. Então, o monitoramento para manter a população com a administração dos seus bens está todo procedendo através de intervenção da IA. E tudo isto posicionado. Cometeram um grande crime contra a fintechs. O prefeito do Rio de Janeiro estabeleceu que todas as fintechs, que todos os bancos virtuais devem obedecer. Do contrário, eles terão inúmeras incursões de monitoramento aos procedimentos. Uber, entrega de alimentos, tudo que seja fintech. Porque este filho da puta, o prefeito do Rio de Janeiro, está operacionalizado a querer, através de forma opressiva, imoral e ilegal, ao achaque dos empresários que empregam o povo brasileiro. Então, perante este comportamento, não há recurso, não há forma. Estão suspensos os pagamentos dos impostos, porque não tem legitimidade, não há legalidade. Todos os impostos foram determinados a não recolhimento. O ministro da Fazenda, conjuntamente com a Tabet, estão com pedido de prisão por estelionato. O presidente do Senado está com pedido de prisão. O presidente da Câmara de Deputados está com pedido de prisão. Internacional, estamos em guerra atômica nuclear. Eis o relatório, hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 33 minutos. Mestridinho, agora é com o senhor. Sim, juiz Oscar Aníbal Chapão, né? A segunda parte aí. O mestridinho aqui, eu sempre estou... eu tenho ajuda do chat GPT, que é a IA, Inteligência Artificial. Eu quero aqui, inicialmente, fazer uma abertura, né, dessa segunda parte, que são as perguntas. Hoje, dia 23 de outubro do ano de 2025.
Agora precisamente 11 horas e 34 minutos. Bom dia, meus amigos e amigas patriotas do canal Mestre Gil. As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje, nesse momento, o programa é especial. Vamos conversar com uma autoridade internacional que tem sido voz firme em tempos de confusão e incerteza. O juiz Oscar Aníbal Chapano, corregedor internacional, juiz arbitral. Oscar Aníbal Chapano, homem de grande experiência, sabedoria e compromisso com a verdade e com a justiça. O mundo está vivendo dias decisivos. Os Estados Unidos reforçam seu papel de potência global em defesa da liberdade. Israel enfrenta mais uma vez ataques e tentações de guerra em nome da sua sobrevivência. E o Brasil, o nosso amado Brasil, atravessa uma crise de valores, de fé e de patriotismo. Nesta conversa, queremos entender o que está por trás desse momento mundial. Vamos falar sobre liberdade de expressão, soberania nacional, perseguição política, fé cristã e a verdadeira essência do patriotismo, não aquele de palavras, mas o que nasce no coração do cidadão que ama sua pátria e teme a Deus. Então se prepare, compartilhem essa live, deixem seu like e participem nos comentários, porque a verdade precisa ser dita e o povo brasileiro merece ouvir de quem entende de justiça e tem coragem para falar. Sejam muito bem-vindos, meu amigo e irmão juiz Oscar Aníbal Chapano, nessa segunda parte de perguntas. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o chat GPT e a inteligência artificial preparou agora, nesse momento, 5 perguntas. Tem mais perguntas, mas nessas 5 perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou verificar aqui quais são as perguntas. 5 perguntas. Deixa eu ver aqui. Esse perguntas sobre o tema. O tema dessas 5 perguntas. Tem mais. Depois, outra live ou se der tempo. Vamos lá, juiz Oscar. Eu que vou. Vamos lá. O tema. Perguntas sobre patriotas e defesa nacional. Hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Primeira pergunta. Juiz Oscar, diante do atual cenário mundial, com os Estados Unidos da América reafirmando sua força militar e Israel tomando medidas duras contra ameaças, o senhor acredita que o Brasil tem se enfraquecido com sua soberania por falta de liderança patriótica verdadeira? Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 38 minutos. O Brasil, ele tem tratados EMILAT de defesa com os Estados Unidos da América. Ele é signatário do Tribunal Penal Internacional com 123 países, suas forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui não haja espionagem, motim, sabotagem dos funcionários públicos estabelecidos em cargos públicos para administração e cautelamento de bens, como também a defesa da fauna, da flora, da água e do povo.
Então, se há qualquer indivíduo, ou grupo, ou célula, ou partido político que se estabelece para o delipêndio, o saque, o assassinato, a destruição em massa da população, imediatamente aciona os tratados de Emilat. E é assim que está se procedendo. Próxima pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Muitos brasileiros se dizem, ou melhor, deixa eu iniciar aqui. Juiz Oscar Aníbal Chapman, em se tratando de muitos brasileiros se dizem patriotas, mas poucos entendem o peso jurídico e moral dessa palavra. O senhor, como juiz arbitral internacional, como definiria o verdadeiro patriotismo dentro da legalidade e da ética cristã que tantos brasileiros defendem? Vamos lá, juiz Oscar. Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 40 minutos. O cidadão não basta ser, nem parecer, ele deve exercer aquilo que pratica. E na prática está a sinceridade do seu benfeitor e tutelado, que é a sua célula familiar. Então, o sujeito que estiver com fatos, atos e circunstâncias perante a justiça, ele terá todos os direitos de defesa a comprovar que não procedeu com dolo, com intenção, e sim com proteção. Ele se viu contrariado no seu direito de ir e vir, ele se viu contrariado na sua liberdade de expressão, ele se viu cerceado na sua conduta de exercer o seu posicionamento legal, a defesa da sua família, a defesa da própria vida, e procedeu. O crime que ele cometeu, cometeu. Ele deixará de ser primário ou ter tirado a vida, negado o Espírito Santo de alguém. Mas vamos ver se houve legitimidade ao procedimento. Então, o sujeito, ele procedeu justiciamento, ele procedeu vingança, ele procedeu alta reação à agressão. Quais foram os motivos que o levaram ao ensejo de tal monta que lhe pesa a ser julgado? Lhe é computado a pena? Sim. Pode ser excluído a atitude que ele cometeu? Não. Fica sempre essa referência para o resto da vida. Onde ele exigir de querer visitar um país, vai aparecer na sua folha que ele teve esse ensejo. Mesmo sendo inocentado, sempre constará. Então você tem as leis militares, em que o cidadão que está abaixo a tutela e curatela do Estado, e ele passa a ser membro do Estado, ele tem a arguição de que ele sabe que o próprio Estado vai buscar ele onde ele estiver. Se ele é um cidadão brasileiro e ele é prófugo do Brasil, ele está escondido no planeta, saiba que o Brasil tem por obrigação de encontrá-lo e estabelecer
a execução da sentença. É assim como procede. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Há quem diga que o Brasil vive um processo de censura disfarçada e perseguição política e cidadãos e comunicadores conservadores. Na sua visão, até que ponto isso fere o Estado democrático de direito e o direito de livre expressão garantido pela Constituição? Amém, juiz. Pois bem, todas as funções que são estabelecidas perante a notícia da mídia, elas são propagadas por todo o serviço de notícias. Mas aquelas que não são propagadas, que são camufladas, que não são do conhecimento, são crimes praticados contumaz, todo dia, ao qual é a prepotência, o abuso de autoridade, é o consentimento do compadrio dos seus pares, advogados, juízes, policiais, todos envolvidos. E todos são alcançados. Porque é tudo uma tutela e curatela de modus operandi do procedimento. O quinto constitucional. Você é levado a juiz pela própria simpatia para que você exerça o cargo de juiz togado sem ter feito concurso, sem ter prestado o concurso com todos os outros semelhantes que anelam essa posição. Mas você foi levantado para o conluio, compadrio de proceder no crime. Isso é investigado. Inventado a forma ilegal de proceder, é monitorado esse procedimento através do serviço de inteligência global. Nada passa batido ou desapercebido. Não tem nenhum otário. Próxima pergunta. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapman, é a quarta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapman, quando olhamos para os Estados Unidos, vemos uma nação onde a lei é severa, mas a liberdade é valorizada. E em Israel, um povo que luta até o fim por sua pátria. O que o senhor acredita que falta ao Brasil para recuperar esse sentimento de união e defesa da própria nação? A certeza que todos vão pagar pelos seus delitos. 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 48 minutos. Está dado certeza porque nada passa desapercebido. Toda a corrupção teve um início e todo corrupto pagou pelo seu delito. E todos foram alcançados por pessoas que não eram do seu convívio. Ou seja, todos aqueles que foram arregimentados, que pagaram propina através de cobrança de impostos, onde o próprio Estados Unidos tirou dinheiro da sua população para criar um grande aparato corrupto e querer dominar o planeta, foi exposto na administração Bush, na administração Obama, na administração Clinton, na administração Biden. Tudo com provas irrefutáveis, que estão todas catalogadas, todas já em vigor. Onde?
O mandatário eleito pelo sufrágio legal dos Estados Unidos da América, ele vai todo dia trabalhar. Chega na Casa Branca, senta numa mesinha e vem o seu secretário, o secretário da Casa Branca, e estabelece as portarias a serem assinadas. Decreto. Cumpra-se. E ele especifica o que ele vai assinar. Ele pode dizer que assina ou que não assina. E aí isso vai criar as diretrizes para, no momento, trazer respostas. E esse é o procedimento. Então ele tem um pentágono, centenas de milhões de pessoas trabalhando nessa estrutura. Não somente nos Estados Unidos da América, no planeta inteiro. Através de provas irrefutáveis que chegam a esses elementos e que não cabe recurso, porque todos eles estão já posicionados com provas irrefutáveis. E isto tudo leva a o... Só um minutinho, mestrinho. Mamãe, não vou querer bolo, não. Tá, obrigado. Então, todo este comportamento já é vigente. Não tem para onde correr. Ele está há 6 meses e não para de trabalhar. E ele diz, se tivesse ganho as eleições, isto não teria acontecido. Ele fala, chega de matar gente. E todo mundo tramou contra a vida dele, e tramam contra a vida dele, esses filhas da puta. E a culpa não é do presidente Trump, é sim do estabelecido legal, do Emilate, da defesa, porque vocês são assassinos, filha da puta, matadores da raça humana. E que aqui não é nada feito pelo fígado, aqui é feito com provas irrefutáveis, seus filhas da puta. Próxima pergunta, Vestidinho. Juiz Oscar, a quinta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapuan, por fim, doutor Oscar, há um movimento mundial de retomada dos valores conservadores e cristãos, inclusive nos Estados Unidos da América, com o crescimento do discurso patriótico. O senhor acha que estamos à beira de uma reviravolta global, onde a fé e o amor à pátria voltarão a ser a base da justiça e da política? Amém, juiz? Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 52 minutos. Assim seja. Próxima pergunta. Juiz, pode tomar aí seu suco aí. Eu vou falando aqui. Juiz, não, esse aqui é café de verdade. É café? Suco estão vendendo. Tá. Suco estão vendendo, ou seja, essência, gosto de café, mas não é café. Ah, sim. Tá bom, juiz. Juiz. Tem também arroz que não é arroz. Tá certo. Juiz, essas 5 perguntas. Eu antes de encerrar, né, eu estou preparando aquela live que nós fizemos à noite, que fala sobre lá na Indonésia a prisão do Lula. Eu estou preparando. E depois de eu preparar essa, eu vou preparar essa segunda. Ok? Então, à tarde, nós já estamos à tarde. Se tiver qualquer um assunto relevante, inclusive eu vou trabalhar, quando eu chegar aqui no computador, eu vou ficar com a camisa azul. Por causa que, o juiz chamar,
para me atender o juiz imediatamente. O que nós estamos aguardando no momento é já a liberdade do presidente senhor Bolsonaro. E também todas as vítimas do encarceramento que se encontra sequestrado nos presídios em Brasília. E também dos militares que foram, por calúnia, por falsa queixa-crime, levados a sentenças que foram sentenciados por espias sabotadores, filhos de uma puta, travestidos de ministros, que ganharam somas irrefutáveis de propina, vendedores de sentença, filhos da puta, estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento, que ainda acreditam que tem como sobreviver. E eles sabem que não tem. Porque a CIA já tem ordem de matar. Matar. Não é para vir e levar e arguir, não. É morte. Foram sentenciados à morte. Então eles têm poucos segundos, no dia de hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 55 minutos. Ou seja, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui tem ordem dada a ser cumprida. A CIA está com ordem de matar, acabar com vocês, espias amotinados, filhos da puta! Não vem com querer peitar ou segurar, porque não tem filha da puta! Vocês vão esperar o quê? Morreu primeiro? Vai morrer todo mundo ao mesmo tempo! Filhos da puta! Morreu! Não é em escadinha, morreu hoje, amanhã outro. Não! É ao mesmo tempo! Estamos entendidos, seus filhos da puta! Hoje, 23 de outubro de 2025, estamos de plantão. Então, qualquer novidade, entraremos em contato. Gratidão, mestrezinho. Ô juiz, eu quero aqui atender aqui o chat GPT, que eles fizeram aqui um encerramento, porque eu estou mostrando que eu estou trabalhando com o GPT, não é. Então é o seguinte, eu quero fazer um encerramento aqui, né, entendeu? Encerramento da live, dessa live, segunda live de hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Juiz Oscar Aníbal Chapano, em nome de todos que nos acompanham aqui no canal, quero agradecer profundamente pela sua presença e pelas palavras tão sábias que o Senhor compartilhou conosco. O Brasil precisa de vozes como a sua, firmes, equilibradas e comprometidas com a verdade, com a justiça e com os valores que formam base da nossa nação, Deus, pátria, família e liberdade. Essa conversa de hoje não é apenas uma entrevista, é um alerta e um chamado à reflexão. Vivemos um tempo em que o silêncio pode ser cumplicidade e o medo não pode calar o coração do patriota que ama sua terra e confia na providência de Deus. Aos nossos amigos que estão aqui assistindo, compartilhem essa live, deixem seu like e se inscrevam no canal Mestrezinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Aqui nós seguimos firme, orando pelo Brasil, pelo povo de Israel, pelos irmãos de fé
em todo o mundo e acreditando que é verdade, cedo ou tarde, sempre vence. Que Deus abençoe o senhor juiz Oscar Aníbal Chapano. Abençoe cada patriota que nos acompanha e abençoe o nosso Brasil. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Hoje, dia 23 de outubro do ano de 2025. Mestre Jim, atenção, dia 23 de outubro de 2025. Determinaram o pagamento de danos morais ao senhor Trump por notícia de injúria, alegando que ele acautelava provas secretas da Casa Branca na sua residência em Mar-a-Lago e estabeleceram pagamento retroativo desde o procedimento desta calúnia a ser entregue este patrimônio. O senhor Trump, em momento algum, se posicionou, como ele revelou, que ele não faz jus ao seu salário. Ele disponibiliza o seu salário. Ele não faz jus a nenhuma provisão, mas ele procedeu conforme qualquer indivíduo de comportamento libado deve proceder. Ele estabelecerá para a caridade ou para a ampliação de um bunker com toda a tecnologia cibernética, de conhecimento global, de inteligência artificial, de sobrevida, a que haja uma sobrevida guardada no bunker debaixo da Casa Branca. Então, estes bilhões servirão para este propósito. Obrigado, mestre Dinho. Amém, juiz. Gratidão. Até a próxima. Gratidão. I get no salary. I gave up my salary. It's a good salary. Not as much as these guys make, but that's okay. It's a lot of money. And I don't, as you know, I didn't take it in the first 4 years. I'm not taking it in these 4 years either. But as far as all of the litigation and everything that's going to go, yeah, they probably owe me a lot of money. But if I get money from our country, I'll do something nice with it, like give it to charity or give it to the White House while we restore the White House. And we're doing a great job in the White House. As you know, the ballroom is under. I get no salary. I gave up my salary. It's a good salary. Not as much as these guys make, but that's okay. It's a lot of money. And I don't, as you know, I didn't take it in the first 4 years. I'm not taking it in these 4 years either. But as far as all of the litigation and everything that's going to go, yeah, they probably owe me a lot of money. But if I get money from our country, I'll do something nice with it, like give it to charity or give it to the White House while we restore the White House. And we're doing a great job in the White House. As you know, the ballroom is under. I get no salary. I gave up my salary. It's a good salary. Not as much as these guys make, but that's okay. It's a lot of money. And I don't, as you know, I didn't take it in the first 4 years. I'm not taking it in these 4 years either. But as far as all of the litigation and everything that's going to go, yeah, they probably owe me a lot of money. But if I get money from our country, I'll do something nice with it, like give it to charity or give it to the White House while we restore the White House. And we're doing a great job in the White House. As you know, the ballroom is under. I get no salary. I gave up my salary. It's a good salary. Not as much as these guys make, but that's okay. It's a lot of money. And I don't, as you know, I didn't take it in the first 4 years. I'm not taking it in these 4 years either. But as far as all of the litigation and everything that's going to go, yeah, they probably owe me a lot of money. But if I get money from our country, I'll do something nice with it, like give it to charity or give it to the White House while we restore the White House. And
we're doing a great job in the White House. As you know, the ballroom is under. I get no salary. I gave up my salary. It's a good salary, not as much as these guys make, but that's okay. It's a lot of money, and I don't, as you know, I didn't take it in the first 4 years. I'm not taking it in these 4 years either. But as far as all of the litigation and everything that's going to go, yeah, they probably owe me a lot of money. But if I get money from our country, I'll do something nice with it, like give it to charity or give it to the White House where we restore the White House. And we're doing a great job in the White House. As you know, the ballroom is under. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta trama golpista. 7 réus são julgados por propagar informações que, segundo a Procuradoria-Geral da República, são consideradas falsas a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Os réus do Núcleo 4 incluem Ailton Barros, major da reserva, Giancarlo Rodrigues, subtenente, Marcelo Bormevet, policial federal, Reginaldo de Abreu, coronel, Guilherme Marques, tenente-coronel, Ângelo De Nicoli, major da reserva e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, começou a leitura do voto, afirmando que vai ignorar uma prova citada pela PGR, mas que não consta no processo. Durante as sustentações orais eu fiz uma observação de que realmente não houve essa juntada, consequentemente os elementos de prova constantes no IPJ 2263992 da PET 13299, como não foram juntados aos autos, não serão considerados. Eu entendo aqui que essa menção ela não pode prejudicar a defesa, eu excluí dos autos essa menção e não será aqui levado em conta em relação à fundamentação da apresentação penal. Obviamente, isso não anula a ação penal, simplesmente isso será ignorado. Alexandre de Moraes também considerou que o Núcleo 4 atacava as instituições. Que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Segundo o ministro, o núcleo funcionava como uma organização criminosa e operava com a intenção de atacar as instituições para manter Jair Bolsonaro no poder. Membros da estrutura delitiva da organização criminosa utilizaram técnicas, inclusive, isso ficará claro em relação a alguns dos co-réus, utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2668, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A leitura do voto foi interrompida pelo ministro Flávio Dino após um slide ser projetado antes da hora, gerando então uma reação do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, há uma projeção na tela de Vossa Excelência? Será, mas não deveria ter entrado agora ainda, mas já está aí. Ok. Já sumiu. A presidência de Vossa Excelência é rápida. É que eu não estava enxergando uma única letra e aí eu me preocupei com o que era exatamente. E cabeças irão rolar no meu gabinete. Não, a culpa é do meu oftalmologista, não é de Vossa Excelência. Mas eu agradeço. Pode prosseguir, por favor. O ministro Moraes finalizou pedindo a condenação dos réus.
Julgo procedente a apresentação penal em relação aos co-réus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevetti e Reginaldo Vieira. E os condeno pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Em relação ao co-réu Carlos César Modson Rocha, julgo parcialmente procedente a ação penal e o condeno pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo por ausência de provas pelos crimes de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. O ministro Moraes ainda pediu que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, seja novamente investigado pelo Supremo. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraiamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Bom, já o ministro Cristiano Zanin acompanhou integralmente o relator da ação. Eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para afastar as preliminares que foram arguídas pelas respectivas defesas técnicas e julgar procedente a pretensão punitiva em relação a Ailton Gonçalves de Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevetti e Reginaldo Vieira de Abreu, por infração aos artigos 2º, caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850, artigos 359L e 359M, e 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, tudo na forma do artigo 29, caput, e 69, caput do Código Penal. Bom, Marcília, a produção fez um apanhado aí do que foi essa manhã de julgamento do Núcleo 4, com alguns trechos do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguido de Cristiano Zanin. Nesse momento, a ministra Carmen Lúcia está proferindo o seu voto. Também foi reservado o dia de amanhã para a finalização desse julgamento do Núcleo 4. O que você traz aí de considerações? Afinal de contas, é um julgamento que se propõe a analisar desinformação e fake news. E aí a gente já discutiu várias vezes que não há tipo penal, né? Não há no Código Penal a tipificação desses termos, né? Dessas condutas, melhor dizendo. Pois é, desinformação, olha só, discurso diferente do que disse o ministro Moraes, desinformação não é crime, discurso de ódio não é crime, fake news não é crime, negacionismo não é crime, não há em nenhuma legislação nossa nenhum desses tipos penais, diferente do que afirmou o ministro Moraes. Então, se o ministro Moraes afirma algo que não corresponde à verdade, me parece que o núcleo de desinformação que existe é no STF.
Esse é o grande núcleo de desinformação e não o que está sendo julgado. Até porque, se nós formos pensar, olha, qual é a acusação que é feita contra esse núcleo? Então, o Bolsonaro seria o grande líder de um grupo de desinformação e esse núcleo ele teria por conduta enfraquecer com desinformação o Estado democrático para que as pessoas com pipoca e algodão doce no dia 8 pudessem tomar o Estado. Essa me parece ser a grande acusação que é feita contra esse núcleo. Como é que você pode enfraquecer o Estado com desinformação? Eu queria entender até hoje qual é a grande tática, como é que se derruba um Estado com desinformação. A pessoa está lá, o soldado com fuzil na mão, e espada e etc. Aí eu falo, olha, renda-se porque eu tenho aqui uma desinformação, o Estado está tomado porque eu tenho uma desinformação, estou de posse de uma grande desinformação. Isso não faz sentido, isso não existe em lugar nenhum do mundo, é uma fantasia que nem novelas seriam capazes de pensar, por mais que as novelas tenham sido ultimamente criativas nos seus finais ruins, né? Nem isso, nem novelas seriam capazes, nem séries ruins de streaming seriam capazes de pensar em uma fantasia como essa. Nós estamos condenando essas pessoas e ao condená-las, condenamos também a liberdade de expressão. Porque vamos perceber que a jurisprudência que o STF está fazendo, sobretudo em relação a esse núcleo, eu considero esse núcleo da desinformação mais importante para nós todos que usamos da palavra, que fazemos da palavra o nosso ofício, porque a liberdade de expressão sairá condenada. O STF formará jurisprudência a partir de algo que não é crime. E aí, amanhã ou depois de amanhã, quando olharem para trás e falarem, mas qual o crime? Vão apontar e falar assim, está aqui a jurisprudência. Sim, mas a jurisprudência estava ancorada em lugar nenhum? Mas está aqui a jurisprudência. E será o suficiente para que toda e qualquer pessoa possa ser condenada pelo que fala. Não existe, repito, absolutamente em lugar nenhum da nossa legislação discurso de ódio, desinformação, fake news, negacionismo como crime. Assim como não existe em lugar nenhum da nossa legislação questionar urnas como ser classificado como ataque e ataque a urnas ser classificado como crime. Falar de urnas é algo lícito. A urna não é a Arca da Aliança que você encosta e morre, como na Bíblia. Não existe isso. Urna é algo, assim, sistema eleitoral e toda e qualquer coisa são passíveis de se discutir e questionar, porque é com o questionamento que a democracia se promove. Veja, um país onde você simplesmente aplaude toda e qualquer coisa é tudo menos uma democracia. É a partir do questionamento que a democracia se constrói. E nós aqui estamos fazendo o contrário. A crítica e os críticos se tornam os criminosos e os investigados. E aí esse seria mais um caso clássico de usurpação de competência do Legislativo, do Supremo invadindo a competência do Legislativo a tentar criminalizar a desinformação, a fake news, que não é um tipo penal que inclusive fere o princípio da legalidade, né, Piotr? Deixa eu só informar quem nos acompanha, a ministra Carmen Lúcia acabou de proferir o seu voto também no sentido de condenar os 7 réus, portanto a primeira turma já formou maioria pela condenação desse núcleo 4, enquanto aqui a gente discutia o voto do relator e esses absurdos. Agora, deixa eu só acrescentar uma coisa, aqui a gente virou notícia que o ministro Moraes resolveu então ignorar a prova, né, que não estava nos autos. Eu acho que está aí uma coisa que o ministro Moraes vem fazendo muito bem, que é ignorar a prova, né? Não é a primeira vez e nem será a última. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Volvemos con la noticia del hundimiento de la 8ª lancha por parte de Estados Unidos como parte de la ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico. Esta vez y por primera vez en el Océano Pacífico, en lo que han denominado como un conflicto armado con los carteles de la droga. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué más se sabe? Margarita, fue un ataque en aguas internacionales, según lo que dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. 2 muertos, no especifica de dónde salió la lancha, pero el diario New York Times está diciendo que salió de Colombia. En todo caso, ustedes pueden ver el video en pantalla, allí se ve, es una lancha rápida, tiene 3 motores, tiene al parecer, o lleva a bordo al parecer, son unos paquetes negros, y de un momento a otro es impactada aparentemente por un misil. Es el 8º ataque, ya son
En total 34 muertos por cuenta de estos 8 ataques de los Estados Unidos, y el secretario de Guerra Pete Hegseth lo que escribió fue que nuestra inteligencia tenía conocimiento de que la lancha estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito de narcotráfico. Los narcoterroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos carteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia, es lo que dice el secretario de Guerra compartiendo las imágenes de este nuevo ataque. Margarita. Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Mucha atención, los Estados Unidos acaban de realizar su primer bombardeo, pero en el mar Pacífico, muy cerca de las aguas de Colombia. Son aguas internacionales. A una embarcación del narcotráfico, los dos narcoterroristas que iban al bordo de esa lancha fallecieron luego del bombardeo que hicieron los Estados Unidos en el mar Pacífico. Esto es muy cerca de las aguas territoriales colombianas. Los bombardeos antes se estaban haciendo en el Caribe, muy cerca de las aguas venezolanas, pero que acaba de confirmar el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, puntualmente su secretario Pete Hegseth, acaba de confirmar que esta lancha que estaba cargada con narcóticos, con cocaína, a bordo iban 2 narcotraficantes, ambos muertos. Ese bombardeo se hizo en el Océano Pacífico frente a las aguas territoriales colombianas, no en aguas colombianas, sino muy cerca a las aguas colombianas. Esto ya es un cambio en esta política internacional de los Estados Unidos, que ya no está hablando de cooperación, sino que está hablando de guerra contra los narcotraficantes. Y la guerra es esto. Son los bombardeos que están haciendo los Estados Unidos, ya no solamente en el Caribe, frente a las aguas venezolanas, sino que ahora la está haciendo en el Pacífico, frente a las aguas colombianas. Muy delicada la situación. Según el diario The New York Times, que también está registrando esta información, confirma que eso se realizó ayer en la noche en el Océano Pacífico, frente a las aguas colombianas. Meu Deus, notícia urgente, para tudo, vem aqui nesse vídeo, olha só o que acabou de ser confirmado. O avião caiu, isso mesmo, queda de avião confirmada agora, vou mostrar para vocês aqui urgente. Eu tenho uma notícia grave aqui sendo confirmada, o Lula foi atingido em uma notícia que você vai ver aqui que é chocante. Brasil, cenário brasileiro nesse momento está pegando fogo, cenário internacional, a geopolítica nesse momento está se afunilando aí, né, no momento mais grave que você vai acompanhar comigo agora. Acabou de ser confirmada aqui uma bomba, saiu uma bomba nesse momento, presidente decreta estado de emergência, isso mesmo, estado de emergência agora. Tem notícia aqui do Flávio Bolsonaro falando sobre as forças militares dos Estados Unidos entrando no Rio de Janeiro. Meu Deus, forças militares dos Estados Unidos entrando no Rio de Janeiro. Tenho notícia aqui sobre Bolsonaro, gente. Jair Bolsonaro absolvido agora em inquérito das urnas eletrônicas. Bolsonaro é absolvido e muda tudo nesse momento. Vou mostrar aqui tudo o que aconteceu. Tenho notícia urgente para confirmar, para trazer aqui para vocês em primeira mão, na íntegra, para você o que está acontecendo, só para você ter uma ideia, do que está acontecendo, né? O presidente Donald Trump, ele acabou de tomar uma decisão que deixa tanto o PT, quanto a esquerda da América Latina, quanto o STF em desespero nesse momento. Você vai acompanhar tudo comigo, preste atenção aqui porque só tem bomba. Esse vídeo aqui está imperdível, tá? Você que chegou aqui nesse vídeo, seja muito no nosso canal. Você está aqui pela primeira vez, já aproveite aí para inscrever-se aqui no canal, ative o sino com todas as notificações e deixe o seu like. Seu like é importantíssimo para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, né? Um trabalho aqui que nós temos feito diariamente, tem alcançado milhões de pessoas com as notícias e informações do que está acontecendo. Vamos bater nossa meta aí de 5.000 likes na primeira hora. Eu conto com você. Chegou, já deixa o like. Combinado? Meus irmãos, vamos lá. Essa notícia aí que está na tela já está falando sobre o grupo de elite
militar dos Estados Unidos, tá? Que entrou na Venezuela, é o grupo que matou o Bin Laden. Olha só, a unidade dos Estados Unidos que matou o Bin Laden é vista perto da Venezuela. A presença da tropa de elite Night Stalkers impulsionou rumores de possível intervenção na nação caribenha. Olha aí, meus irmãos. Grupo de elite do exército dos Estados Unidos que atuou na guerra ao terror e na morte do Osama Bin Laden, os chamados Night Stalkers, caçadores noturnos, foram vistos no Mar do Caribe, estimulando rumores de que o país norte-americano estaria planejando intervir na Venezuela. O bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando. A aparição foi divulgada pelo jornal The Washington Post na última semana. Segundo o periódico, aeronaves do esquadrão foram flagradas, realizando um treinamento militar a menos de 150 quilômetros da costa venezuelana, no início de outubro, próxima a plataformas de petróleo e gás. Olha aí, gente. A situação está encrencando agora. O grupo militar dos Estados Unidos que matou o Osama Bin Laden acaba de chegar aí na fronteira da Venezuela, nesse momento. Meu Deus, o que vai acontecer? Vai deixando sua opinião, vai deixando seus comentários, porque acabou de sair uma notícia aqui, ó, que eu quero compartilhar com você, viu? Tem notícia aqui do avião que caiu. É isso mesmo, o avião caiu. Tem notícia aqui de estado de emergência nesse momento, né? Vou mostrar aqui para você a notícia do Bolsonaro, notícia importante para você agora já do Bolsonaro. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo quer saber, todo mundo tá perguntando, né? Vamos ver aqui, ó. Flávio Bolsonaro sugere ação dos Estados Unidos contra narcotráfico no Rio. Então, Flávio Bolsonaro, nesse momento, traz essa informação para nós. Daqui a pouco a notícia do Jair Bolsonaro sendo absolvido no inquérito, tá bom? Olha só, Flávio Bolsonaro sugere ação dos Estados Unidos contra narcotráfico no Rio. Então ele está pedindo que os Estados Unidos entrem no Rio de Janeiro para combater o narcotráfico. Olha aí, gente, olha aí, você acredita que isso possa ser possível? Né? Porque o Trump, os Estados Unidos já estão agindo contra o narcotráfico venezuelano. Por isso que o Flávio Bolsonaro está pedindo. Assim como o Trump está combatendo o narcotráfico venezuelano, ele está pedindo que o Trump também venha combater o narcotráfico do Rio de Janeiro. É, meus irmãos, e aí, hein? O bicho está pegando aí para todos que estão envolvidos. A gente está acompanhando aqui essa notícia, que é uma das notícias mais sérias agora, que é sobre o Jair Messias Bolsonaro, né? Antes de falar aí sobre a queda do avião, né, o estado de emergência no país, muita coisa aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, Bolsonaro acaba de ser absolvido no inquérito das urnas eletrônicas, e agora muda tudo, olha só. O TSE arquiva inquérito contra Bolsonaro sobre urnas eletrônicas, por inexistência de novos elementos. Gente, a situação agora é essa. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar um inquérito administrativo contra o Jair Bolsonaro por críticas ao sistema eletrônico de votação feitas no ano de 2021. A decisão assinada pela ministra Isabel Galotti, atual corregedora-geral da Justiça Eleitoral, reconhece que não há mais motivos para manter a apuração, uma vez que o prazo legal para novas ações eleitorais já expirou e os fatos foram investigados. Os fatos investigados estão sendo tratados em outras instâncias. Então agora, gente, Bolsonaro foi absolvido aí nesse inquérito das urnas eletrônicas, tá? E nós estamos vendo que a situação está mudando. A pressão dos Estados Unidos contra o governo brasileiro e o STF está fazendo com que ministros, né, depois do Barroso, o Barroso já saiu por causa da Magnitsky, né? Agora, essa pressão dos Estados Unidos está fazendo com que outros ministros também pensem em sair, como já está sendo noticiado por aí. O Gilmar Mendes já deixou claro, né, que a qualquer momento pode sair do STF, tá? Até também o Dino, olha aí, o Dino e a Carmen Lúcia também cogitaram sair do STF a qualquer momento. Moraes ficando sozinho no STF, o bicho tá pegando, tá? Por causa da pressão dos Estados Unidos. E agora a situação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, também está mudando,
porque os inquéritos aí estão sendo arquivados, né? Estão sendo anulados por falta de provas e também por causa dessa pressão, né? Que as autoridades estão sendo pressionadas aí pelos Estados Unidos e não vão seguir em frente com esses inquéritos contra o Bolsonaro. Bolsonaro absolvido e agora com o Fux indo para outra turma do STF, né? Indo para outra turma, como aconteceu agora, o Fux saiu da primeira turma, foi para outra turma do STF. Agora já tem notícias aí, né, de que o Bolsonaro a qualquer momento pode voltar a ser elegível, pode disputar a próxima eleição, a presidência do Brasil. Olha aí, gente, notícias urgentes, notícias importantes para você aqui agora, notícias importantíssimas sobre o que está acontecendo no cenário brasileiro, no cenário mundial. Você está acompanhando aqui tudo em primeira mão, né? Enquanto isso, o Lula está gastando. Isso mesmo, olha só. Em 2025, o governo Lula gasta 5 milhões de reais por dia com viagens. Ai, 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 ai. Olha aí, gente. Quanto que o povão, quanto que o povão tá ganhando por mês? Muitos aí estão ganhando um salário mínimo, né? R$ 1.500 aí para sustentar sua casa, sua família. Olha aí, ó. Por dia, governo Lula gasta 5 milhões de reais por dia com viagens, tá? A gente está acompanhando aí, essa é a realidade, né? É a realidade. Vai comentando o que você pensa, o que você acha disso tudo aí, vai comentando, vai deixando nos seus comentários. O povo também tem voz, o povo precisa falar. Vai falando, deixe seus comentários aqui, porque agora a gente vai ver, ó, uma notícia, né? Antes de falar do avião que caiu, quero mostrar aqui o presidente. Está estado de emergência. Vamos comigo. Presidente do Peru acaba de decretar estado de emergência. Vamos ver o que está acontecendo aqui e daqui a pouco a queda do avião, que o avião explodiu tudo. Tá? O presidente Tragédia. do Peru, José Herri, declarou estado de emergência por 30 dias em Lima e Callao, a partir da meia-noite desta terça-feira, em resposta à crescente onda de criminalidade no país. A medida foi tomada cerca de 2 semanas após Herri assumir o poder, sucedendo Dina Boluarte, destituída pelo Congresso por incapacidade moral e permanente em meio a protestos violentos contra corrupção e insegurança. Hoje começamos a mudar a história na luta contra a insegurança no Peru, afirmou o mandatário em pronunciamento televisionado, destacando que o governo está, abre aspas, passando da defesa para o ataque, fecha aspas. Segundo ele, guerras são vencidas com ações, não com palavras. Desde que Herri assumiu a presidência em 10 de outubro, ao menos 100 pessoas ficaram feridas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Um homem de 32 anos, identificado como Eduardo Maurício Ruiz, foi baleado e morto durante os protestos. De acordo com Fernando Lozada, representante da ouvidoria do país, foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da morte. O Conselho de Ministros aprovou a decretação do estado de emergência, conforme determina a Constituição peruana. A medida restringe direitos civis, como o de reunião, e autoriza o uso das Forças Armadas nas ruas. O decreto também impõe limitações. Olha aí, meu povo, então estado de emergência no Peru, por causa da criminalidade, né? Olha aí, situação complicada. E a gente vai ver agora a notícia de queda de avião sendo confirmada nesse momento. Olha só, você está vendo a imagem, viu? Essa explosão aí, ó, o avião que explodiu. O avião caiu e explodiu tudo. Olha aí, avião cai e explode durante decolagem na Venezuela. 2 pessoas morreram, gente. Os 2 tripulantes de um avião de pequeno porte morreram após a aeronave cair segundos depois de decolar no estado venezuelano de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia, é o que informaram as autoridades. Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica, na Venezuela, o acidente ocorreu com um avião bimotor, turbohélice, PEI. A aeronave caiu ao solo durante a fase de decolagem, no pequeno aeródromo de Paramídio, localizado ao norte da cidade de San Cristóbal. Olha aí, gente. Então, acidente aí na Venezuela, né? Um avião caindo, 2 pessoas perdendo a vida. Vamos continuar acompanhando, né, todas as notícias informativas aí, diários,
a qualquer momento eu volto.